Design Thinking. O que é? Bem, será que é somente usar o modo de pensar e agir dos designers? Também, mas não só. Trata-se de usar esse modo de pensar e agir do design nos negócios e na vida. É um método de trabalho colaborativo centrado nas pessoas, que estimula o planejamento de suas ações a partir da expectativa das pessoas em relação a algum problema que elas queiram que seja solucionado. Mas afinal, para que serve o Design Thinking? Serve para coletiva e colaborativamente problematizar, refletir, planejar e prototipar ações para que as pessoas tenham maior prazer com seus bens, serviços e consumos. Além disso, é preciso ter em mente que para se desenvolver um produto ou um processo seguindo o método do Design Thinking, é importante ter empatia, ou seja, colocar-se no lugar do outro, almejar a resolução de um problema desse outro, trabalhar em regime de colaboração com uma equipe preferencialmente multidisciplinar e, por fim, tentar criar soluções inovadoras para os problemas levantados, ou seja, pensar sempre na inovação. E quem pode utilizar o Design Thinking? Toda e qualquer pessoa pode utilizar, e ele pode ser aplicado em qualquer cenário de negócio ou social. A seguir, mergulharemos nesse universo de criatividade, colaboração e empatia. Acompanharemos uma sessão de Design Thinking do começo ao fim. Essa sessão aconteceu dentro do projeto Lapacian, termo que corresponde à sigla para Latin America Practices and Soft Skills for an Innovation-Oriented Network, que em português poderia ser traduzida para Práticas Latino-Americanas e Habilidades Socioemocionais para uma Rede Orientada para a Inovação. Em suma, o Lapacian é um projeto de intercâmbio em várias instituições pelo mundo, cujo principal objetivo é o desenvolvimento de projetos e atividades multidisciplinares em forma de desafios propostos por empresas e outras organizações, para criar novos protótipos, produtos e serviços, envolvendo as diversas áreas do conhecimento, das engenharias aos cursos de licenciatura. Em sua edição, que ocorreu em Manaus no ano de 2020, o Lapacian buscou potencializar as pesquisas, o desenvolvimento e a inovação científica para o benefício da Amazônia, por meio do tema Tecnologias Socioambientais para a Sustentabilidade da Amazônia. Sendo assim, ele contou com a participação de 30 estudantes de cursos de graduação oriundos da Europa, Finlândia e Portugal e América Latina, Chile e Brasil, divididos em 6 grupos, cada um com um desafio diferente proposto por uma empresa ou organização igualmente diversa. Falaremos agora do trabalho de uma dessas 6 equipes, a The Environmentals, ou os ambientais em tradução livre, cujo desafio foi o de pensar em uma gestão ambiental eficiente para as instituições públicas, beneficiando diretamente o campus Manaus Distrito Industrial do Instituto Federal do Amazonas, local onde estava sendo realizado o Lapacian Manaus. Vamos ver como a equipe trabalhou? Bem, normalmente o Design Thinking possui 5 etapas: imersão, análise e síntese, ideação, prototipação e avaliação do protótipo. A imersão é a primeira fase do Design Thinking e é nela que devemos nos aprofundar sobre o problema e se aproximar do contexto em que ele está inserido. Ou seja, é nessa etapa que os Design Thinkers vão mergulhar na realidade em que estão inseridas as pessoas que irão se beneficiar do produto final. Bem, a equipe The Environmentals, que era constituída por um chileno graduando de Engenharia de Inovação e Design e por 4 brasileiros graduandos de Pedagogia, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Mecânica do IFMA e Ciências Biológicas do IFAM, na fase de imersão, trabalharam em 2 momentos distintos.
Primeiramente, o time pesquisou e estudou a legislação ambiental vigente nas instituições públicas no Brasil, ou seja, realizou a chamada pesquisa preliminar. Depois, visitou instituições públicas como o FAM, INPA e IFAM para, dentre outras ações, conversar com pessoas que viviam a realidade dessas instituições públicas, ou seja, realizou a conhecida pesquisa em profundidade. Na fase de análise e síntese, cujo principal objetivo é o de interpretar os dados, processar as informações, identificar a situação-problema de maneira ainda mais clara, sintetizando as informações da fase anterior, a equipe criou personas, que são personagens fictícios baseados no público-alvo daquele produto ou serviço que eles estão idealizando. Também a equipe teve alguns insights sobre o problema que eles estavam trabalhando. Eles perceberam, por exemplo, que há uma falta de conhecimento e comprometimento com a gestão ambiental eficiente nas instituições públicas. Por fim, a equipe elaborou critérios do produto, que estão em torno de aplicável para a conscientização das pessoas envolvidas, baixo custo, educar sobre a importância ambiental, entre outros critérios. Vale acrescentar que, por conta do agravamento da pandemia de Covid-19 no mundo, essa etapa, bem como todas as outras que se seguiriam, se deram totalmente de forma remota. Na ideação, que é a etapa em que se constrói as ideias para solucionar um problema ou necessidade baseadas nas personas, insights e critérios levantados na fase de análise e síntese, a equipe The Environmentals encontrou uma oportunidade: reduzir o consumo de recursos no campus Manaus Distrito Industrial do IFAM para uma gestão ambiental eficiente. Utilizando a técnica de brainstorming, que em português é conhecida como tempestade de ideias, a equipe chegou a 12 ideias, que foram refinadas em apenas 9. Tais ideias foram analisadas através de uma ferramenta chamada Matriz de Posicionamento. Essa matriz consiste em uma ferramenta de análise estratégica de ideias geradas, utilizando-se dos critérios norteadores, bem como das necessidades das personas criadas no projeto. O objetivo dessa matriz é justamente apoiar o processo de tomada de decisão da equipe. Chegamos à quarta e penúltima etapa do processo, a da prototipação, momento em que a equipe multidisciplinar dá vida à ideia mais viável, praticável e desejável. No caso da nossa equipe, a The Environmentals, a ideia escolhida foi uma estação de separação de resíduos que sensibilizasse o cuidado com o meio ambiente por meio da visualização em rede comunitária. Ideia escolhida, hora de pôr a mão na massa. A equipe então construiu o protótipo em duas partes: um sensor, que detectaria o descarte correto de resíduos e assim enviaria uma foto ou uma mensagem ao usuário com um prêmio para sua boa ação, e uma segunda parte escrita, tendo em vista a elaboração de um manual que serviria de guia do funcionamento dessa estação. Chegamos à última etapa do processo, a avaliação do protótipo, momento em que a equipe apresentará o seu produto final para validação e avaliação junto ao público-alvo e à comunidade em geral. No caso do La Passion, essas apresentações aconteceram num evento denominado Demo Day, e por conta da pandemia de Covid-19, ele aconteceu totalmente no formato online. Bem, a nossa equipe The Environmentals apresentou como produto final uma estação de separação de resíduos, também conhecido como EcoPoint, eficaz e com ferramentas para facilitar a seleção de resíduos, instruções, coletor de água e ferramentas para dividir os materiais, e também com sensores e um monitor com câmera. Bem, isso é tudo. Esperamos ter contribuído para a ampliação do seu conhecimento acerca do Design Thinking. Tchau, tchau!